dentro desse aspecto de avaliações, tá, pessoal, nós temos atualmente, né, uma quantidade imensa de bens, sejam bens públicos, bens particulares, residências, carros, né, caminhões, né, máquinas pesadas, né, máquinas que fazem serviços, né, de terraplenagem e assim por diante, né, e também bens empresariais, né. Nós temos hoje uma quantidade desses elementos que é bastante grande dentro da engenharia, tá? E muitas delas, então, precisam, né, de uma avaliação para fins de informes avaliatórios, né, como eu falei no começo, né? Eu preciso fazer o informe de valor de um bem atual para fins judiciais, ou fins de empréstimo, ou fins fins avaliatórios de maneira geral, tá? E aí, então, é importante, né, nós fazemos esses cálculos a fim de que as pessoas possam saber qual o valor atual do bem, né, ou do equipamento, tá? Então, assim, nesses processos, né, a gente não pode atuar dentro da avaliação de residências, né, nem de bens públicos, né, cada um de nós, das engenharias, né, pode fazer um certo trabalho específico, né, mas, de maneira geral, no ambiente das engenharias nossas aqui, produção mecânica e elétrica, nós estamos muito ligados sempre com os bens industriais. Nesses bens industriais, envolve as atividades da engenharia elétrica, da engenharia de produção e da engenharia mecânica. E a engenharia mecânica também pode fazer a avaliação de bens, né? No caso de veículos também, ela pode também trabalhar nessa avaliação de veículos, tá? Ok? Mas, principalmente, a nossa área está ligada na área industrial, tá? Então, a engenharia de avaliações, né, é o campo da engenharia que consiste no conjunto de conhecimentos técnicos, científicos especializados aplicados à avaliação de bens. No nosso caso, os nossos bens, né, da engenharia mecânica, elétrica e produção, são os bens industriais, tá? Aqui, no caso, a definição contempla bens, porque pode estar envolvido com qualquer outra área. Existem cinemas, existem teatros, existem bens rurais, bens ambientais, existem uma série de bens, né, que necessitam de avaliações. E cada uma das modalidades, cada profissional pode atuar no seu segmento específico, tá? É uma ciência, né? Então, é uma ciência, né? Então, ela tem métodos, né, que subsidia a tomar decisão a respeito de valores, custos, frutos feitos e é empregada em uma variedade de situações, tanto no ambiente judicial como extrajudicial. Como eu falei, judicialmente, o juiz nomeia um profissional específico para fazer a avaliação daquele bem, no nosso caso, bens industriais, tá? E extrajudicialmente, né, os bancos, alguém pode solicitar uma avaliação, né, do equipamento, do bem, né, para fins extrajudiciais, tá? Principalmente muito ligado a empréstimos, tá? E a avaliação, né, é o conjunto de conhecimento técnico-científico especializado, então, de acordo com a nossa especialização, né, com a engenharia mecânica, elétrica e produção, aplicados à avaliação de bens, novamente, então, bens industriais, no nosso caso, tá? A engenharia de produção pode fazer avaliação de produtos, né? A engenharia mecânica também pode fazer avaliação de produtos, levando em conta que o produto é um bem, né? É um equipamento, né? Geralmente esse produto vai ter associado a ele motor, sistema de transmissão, então ele também é uma máquina, né? Então, enfim, né? Aí fica uma salada de frutas, né? Aquilo que a gente pode estar trabalhando, tá? Processos, máquinas, equipamentos, instalações elétricas, né? O pessoal da elétrica, né? Também pode atuar em todas essas áreas aí, tá? Específicas suas, tá? Então, novamente, a lei que respalda a avaliação é a Lei 5.194, né? Ela define que os engenheiros e agrônomos podem fazer avaliações, perícias, né? Vistorias, então, novamente, caracteriza o termo avaliação,
Então, nós somos os profissionais da área industrial e podemos fazer avaliações de bens industriais, certo? E cada engenharia específica, aqui só listei as 3 principais nossas aqui do nosso curso, tá? A engenharia, os engenheiros eletricistas, né, podem fazer avaliações sobre a geração, transmissão, distribuição e utilização de energia elétrica, equipamentos, materiais e máquinas elétricas, sistemas de medição e controle elétricos, seus serviços afins e correlatos, tá? A engenharia de produção pode fazer na fabricação industrial, aos métodos e sequências de produção industrial em geral e ao produto industrializado, seus serviços afins e correlatos. E a engenharia mecânica, né, processos mecânicos, máquinas, instalações, indústrias e mecânicas, veículos, né, sistemas de refrigeração e de ar-condicionado, tá? Então, são as áreas, né, que a gente pode fazer. Processos mecânicos envolve tudo, né? Quando falamos em processo mecânico, praticamente tudo é processo mecânico, né? Dentro de uma empresa, uma indústria de transformação, existe uma transformação mecânica, então a gente pode atuar quase que em tudo dentro da engenharia do ambiente industrial, tá? Ok? Na dúvida, se tiverem alguma dúvida, se pode ou não pode, consultem, né, o CREA, né? Antes de fazerem a avaliação, consultem o CREA, né? Vão até a inspetoria do CREA, conversem, qualquer uma das engenharias, né, pessoal? Conversem com o responsável do CREA, peça a opinião deles, tá? Para poderem, então, fazer a avaliação, né? Eu fui por muitos anos, eu fui inspetor do CREA aqui em Joaçaba, né? Fui também diretor do CREA em Florianópolis, né? Então, eu tenho um certo conhecimento sobre isso, né? Os engenheiros são habilitados a isso, tá? E podem, então, fazer avaliações, ok? Bom, para fazer avaliação, existe uma norma técnica da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a norma NBR 14653-4, de 2002, que trata da avaliação de bens. Essa norma, né, que é a norma, então, que respalda a avaliação, ela é uma norma que possui diversas partes. Então, ela é composta por várias partes. A parte 1 é os procedimentos gerais para a execução de avaliação de bens. Então, ela é uma parte comum a todas as outras partes. Existe a parte 2, que é imóveis urbanos, avaliação de imóveis urbanos. A outra, a parte 3, avaliação de imóveis rurais. Avaliação de empreendimentos, né? O empreendimento pode ser uma indústria, pode ser uma loja, enfim, é um empreendimento, né? Podemos ter uma avaliação, a parte 5, avaliação de máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral, recursos naturais e patrimônios históricos. No nosso caso da engenharia industrial, vamos pensar assim, naquilo que envolve a indústria, né? O importante é a parte 5, que é a avaliação de máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral, e a parte 1, que são os procedimentos gerais. Então, se vocês pretendem fazer a avaliação de alguma máquina, de algum equipamento industrial, né, vocês automaticamente têm que ter a parte 1 e a parte 5 para fazer essa avaliação, tá? Por quê? A parte 1 está associada com os procedimentos gerais, então todas as definições, regras para fazer cálculos de depreciação, teorias sobre o assunto, está aplicado na parte 1, que vale para todas as outras partes, inclusive para a parte 5, que está mais ligada, então, à avaliação de máquinas e equipamentos, tá? Então, a gente precisa ter essas duas normas para poder fazer a avaliação, tá? Eu, particularmente, comprei a parte 5. Eu tenho a parte 5, né, que eu tenho comprado para, naquele momento que eu fiz a avaliação, né, eu fiz a aquisição dessa parte 5. Paguei na época, lá foi em 2006, 2007, por aí, eu acho que uns R$150 essa norma aqui. Eu acho que é mais ou menos o valor que ela está hoje, não está muito mais diferente do que isso, tá? E eu tenho, então, a parte 5, né, comprada e adquirida, tá? Quando a gente vai fazer uma avaliação, vai ser necessário que a gente compre a norma específica para fazer, então, a avaliação do equipamento. E no nosso caso, se nós realmente vamos fazer, nós temos que ter a parte 1 e 5, porque lá pelas tantas do laudo, né, quando nós escrevemos o laudo de avaliação,
nós vamos ter que citar a norma, tá? E aí, da onde é que você citou a norma? Da onde é que você tirou a norma, né? Então, a gente vai precisar ter essas normas, né, para poder citar no nosso laudo pericial. De acordo com a norma ABNT tal, tal, a avaliação foi feita disso, isso, isso, né? Então, eu tenho que ter a norma, tá? Quando a gente, eu geralmente, antes de comprar a norma, né, eu verifico se na biblioteca da universidade tem a norma. Se a norma tem na biblioteca, eu vou lá na biblioteca e avalio a norma na biblioteca e cito a norma, né? E se alguém me perguntar de onde que eu tirei a norma, né? A norma foi tirada da biblioteca da universidade. Então, geralmente faço assim. Agora, se na biblioteca não tem essa norma, geralmente normas específicas não tem na biblioteca, né? Daí nós como engenheiros temos que comprar a norma para poder citar no nosso laudo pericial. Então, essa aqui na biblioteca não tinha, e aí então eu tive que comprar essa parte 5 aqui para fazer aquela avaliação que eu acabei não fazendo, tá? Ok? Tá? Mas, pessoal, assim, ó, as normas, né, só para vocês terem uma ideia, né, ainda vocês são ainda alunos, né, da engenharia, né, mas daqui a 6 meses vocês são engenheiros já, tá? 6, 7 meses vocês são engenheiros, tá? Então, assim, se vocês forem, né, ligados ao CREA, se vocês forem, eu esqueci o nome, associados ao CREA, né, associados ao CREA, forem registrados no CREA como engenheiros, então, para vocês serem engenheiros mecânicos de produção e eletricistas, para vocês terem o título de engenharia, engenheiro, né, vocês têm que ser registrados no CREA. Porque se vocês não têm o registro no CREA, vocês são bacharéis em engenharia, vocês não são engenheiros, tá, gente? Então, para ter o título realmente de engenheiro, tem que ser registrado no CREA. Quando vocês recebem o título lá na formatura de vocês, vocês recebem em engenharia mecânica, elétrica e de produção, tá? Para vocês serem engenheiros, vocês têm que ser registrados no CREA, senão não são engenheiros, tá? Tem que ter essa característica aí, tá? Então, com relação às normas técnicas, tá? Se vocês são engenheiros mecânicos, produção ou elétrico, consequentemente vocês estão registrados no CREA, tá? Vocês pagam geralmente metade do valor da norma da ABNT que está lá na ABNT. Se vocês forem visitar a ABNT, né, a Target é a empresa que vende normas da ABNT, né? Se vocês colocarem www.target.com, acho que é .org.br, alguma coisa assim, né? Vocês podem comprar as normas técnicas, tá? Então, se vocês são engenheiros, geralmente vocês pagam a metade do valor da norma técnica, tá? Então, vale a pena comprar as normas técnicas, tá? Quando a gente é engenheiro, tá? Então, tudo isso é um subsídio para que a gente da engenharia possa comprar as normas técnicas e ter um conjunto de normas técnicas bastante grande, tá? Então, é um auxílio para isso. Então, a gente paga metade do preço da norma. Se não estou enganado, é metade ou até menos. Então, tem norma que fica muito barata para a gente comprar. Essa norma, se for comprada por nós, ela custa quase o dobro desse que eu falei para vocês, mas a gente paga praticamente a metade. Então, depois de engenheiros, vai valer a pena a gente adquirir normas técnicas, tá? Aí, quando a gente entra na Target, para comprar as normas, tá? Antes de comprar a norma, a gente pode olhar toda a norma, para ter certeza que a gente vai comprar a norma que precisa, tá? Então, eles têm lá um dispositivo, né, uma forma de visualizar a norma, onde a gente entra na norma, eu posso folhear toda a norma técnica por alguns minutos, por exemplo, por 6 minutos, eu posso folhear a norma, eu posso olhar toda a norma técnica por 6 minutos, tá? Aí depois eles bloqueiam aquela norma técnica para mim, tá? Então eu posso olhar toda a norma, ver se a norma técnica realmente é aquela que eu preciso comprar, tá? E aí eu posso fazer a compra dela então, tá? Então é bem legal por parte da ABNT, eles têm lá, em função do número de páginas da norma, a gente tem um certo período para poder olhar a norma técnica e ver se aquela norma técnica vai ser útil para a gente, e aí a gente faz a compra se necessário, tá? Então é bem legal. Isso tudo é no site da Target, tá? Eu não me lembro aqui agora qual que é o endereço do site, tá? Mas
o site é esse aqui, ó, tá? Target. Target. Se vocês procurarem Target, né? Não me lembro se é www, acho que é target ponto alguma coisa, agora não sei qual que é o final aqui. Mas procurem Target e coloquem junto normas técnicas, né? Normas técnicas, que vai aparecer o link, né, deste local aqui, tá? E vocês podem se logar e fazer, né, o acesso às normas também, como estudantes também, tá? Mas se vocês fizerem, então, depois o registro no CREA, vocês entram com a senha que o CREA fornece para a gente, tá? E aí vocês podem comprar as normas praticamente, né, pela metade do preço, tá? Então, daí fica viável para a gente ter as normas. E para nós, então, na parte de avaliação, é importante essa norma e essa aqui, tá? A gente pode comprar a norma impressa ou a norma digital. A norma digital é bem mais barata do que a impressa também, né? Tem esse lado também. E geralmente, quando a gente compra a norma digital, né, o arquivo digital, a gente pode fazer 2 impressões desse arquivo, tá? A gente compra a norma, eu comprei essa norma parte 5, né? E eu posso fazer 2 impressões dessa norma, tá? Então, eu fiz uma impressão já na época, tá? E tenho uma impressão, inclusive, perdi já a minha versão impressa, eu já perdi ela em algum lugar. Na verdade, eu guardei em algum lugar, né? Nos meus arquivos, aí eu tenho muito arquivo guardado, na verdade, eu guardo tudo, nunca jogo fora nada, né? Deve estar nos meus arquivos aí guardado, mas não achei mais, né? Mas a gente pode imprimir 2 vezes. Então, uma vez eu imprimi já a minha parte 5 e eu tenho uma cópia de impressão ainda guardada no ambiente da Target para uma possível impressão ou uma possível visualização no site. Ali eu posso ver todo ele. Então, essa cópia que eu tenho guardado lá no Target, ainda como para impressão, eu não vou imprimir mais ela. Ela vai ficar ali para mim fazer a avaliação agora sempre digital, tá? Quando eu preciso, tá? Então, é um bom recurso para fazer isso. Então, é necessário que a gente tenha essas normas aí, tá? Para poder fazer, então, a avaliação, né? E todas as definições, tudo que é usado para fazer a avaliação, então, geralmente está nessas 2 normas aí, tá? Eu sugiro, né? Se alguém vai fazer muita avaliação de bens, né? Que faça já um arquivo padrão de definições e conceitos, né? Um arquivo no Excel para fazer a avaliação de uma máquina e assim por diante, e depois use isso aí. Faça esses arquivos baseados na parte 1 e na parte 5 da norma, tá? E depois só entre com os valores nessas planilhas, né? E faça, então, a avaliação de bens, né? Como eu acabei não fazendo, né? Acabei também não fazendo essas avaliações aí, então não fiz essas planilhas, nada ainda, né? Não fiz também isso. Mas no primeiro momento, novamente, que for necessário fazer essa avaliação de um bem, tá? Eu vou fazer o laudo pericial de tal forma que tudo que eu escrever naquele laudo pericial pela primeira vez, eu vou ocupar depois para os outros que vierem pela frente, tá? Sempre eu faço o primeiro de uma forma quase completa e depois tudo que vem pela frente dos próximas avaliações, eu uso praticamente tudo que está pronto naquele arquivo lá e uso na própria avaliação. A gente acaba ocupando, né, sempre o nosso código-fonte para os outros que vêm pela frente. Tá? Sempre eu faço assim. Tá? Então, o que está feito num bem feito, usa no próximo novamente, e assim a gente tem menos trabalho nos próximos. Tá? Mas, enfim, é a norma NBR 14. Também tem outros livros que falam um pouco sobre a avaliação de máquinas e equipamentos, tá? Literaturas que também abordam isso. Existe esse livro aqui, ó, o Abunahan, aqui o autor, né? Abunahan, tem esse autor, Abunahan, que fala sobre engenharia legal, na realidade. O assunto dele é engenharia legal. O nome do livro é Engenharia Legal. É um livro que eu gosto muito dele, tá? Engenharia Legal. Ele aborda, então, o legal aqui é de perícias e avaliações, né? Tá ligado com perícias e avaliações, né? E ele tem capítulos que falam sobre a perícia propriamente dita
e tem capítulos que falam sobre avaliação de bens, né, propriamente dito, tá? O detalhe do livro é que ele foi um livro que foi editado antes de 2015, né? Quer dizer que é antes, então, da nova versão do CPC, tá? Mas é um livro bom, né? E eu sugiro que vocês, se preciso fazer uma perícia, uma avaliação, consultem esse livro também, tá? É bem bacana, tá? Eu gosto muito dele, tá? Então, nesse livro, e também ligado muito com a norma da ABNT, né? Tá? Nós temos, então, alguns itens importantes que abordam, então, a engenharia, vamos pensar assim, a engenharia legal e engenharia de avaliações, de uma maneira geral, nesse tema aqui. Tá? Então, principal diferença que existe entre o pessoal da engenharia civil e da engenharia industrial é o aspecto do tipo de bem. A engenharia civil trabalha muito com bens imóveis, né? Tá? E o que diferencia um bem imóvel de um bem mecânico, elétrico, eletromecânico ou industrial, né, de maneira geral, né, são esses itens aqui, ó. Qualquer equipamento eu posso negociar em qualquer local do mundo. Então, na hora de fazer uma avaliação, esse equipamento que eu tenho aqui em Joaçaba, eu poderia estar instalando ele, o meu comprador poderia ser alguém do outro lado do mundo, né, que poderia estar comprando esse equipamento, tá? Porque ele é transportável, tá? Então, imóvel não é transportado. Então, eu só posso, na hora de fazer uma avaliação de imóvel, o meu imóvel está aqui em Joaçaba, é um apartamento aqui em Joaçaba e não tem como levar embora ele. Já uma máquina, ela pode ser levada para qualquer lugar do mundo, tá? Na avaliação de uma máquina, considera-se, além da depreciação, né, também a obsolescência funcional gerada pelo surgimento de novas tecnologias. Esse é um problema também que está associado aos equipamentos, né? Os imóveis se depreciam também, né? Eles têm um desgaste natural também ao longo do tempo, mas os equipamentos, além da depreciação do equipamento, né? Eles têm a obsolescência, né? Os equipamentos deixam de ter tecnologias, né? As tecnologias são substituídas por novas tecnologias, né? Aqui no caso, o robô aqui, a Eva, e esse robô aqui, não me lembro o nome dele, né? Mas é um desenho que passa, né, é um desenho, né, um desenho animado, né? Onde que um robô do século nosso encontra um robô do século futuro com novas tecnologias, né? Nova tecnologia e tecnologia antiga, né? Não me lembro, eu só me lembro do nome dela, que é a Eva, né? Enfim, né? A obsolescência, então, que tem que ser considerada muitas vezes na hora de fazer a avaliação de uma máquina, né? E a perda de utilidade, né? Às vezes uma máquina, né? Ela fabrica um certo produto, né? E aquele produto deixa de ser consumido por algum motivo, né? E aí, então, a máquina perde a sua utilidade. A máquina, há 10 anos, tinha um valor, hoje, como o produto dela não é mais comercializado, não é mais, essa tecnologia não é mais utilizada, né? Ela perde utilidade. E aí, então, né, há o desinteresse pela aquisição desse produto e nós temos que levar em consideração na hora de fazer a depreciação, o cálculo do valor da máquina ou do equipamento. Na hora de fazer a avaliação, eu tenho que levar isso também em conta, tá? Então, nesses aspectos, que torna a nossa avaliação um pouco mais completa do ponto de vista da engenharia civil, do imóvel, né? Que não tem tudo isso, tá? Só tem a depreciação, né? Tá? Pode ter o desgaste natural, né? Também, né? O mau uso dele, né? O mau uso do imóvel vai gerar uma perda no valor agregado a ele, né? Mas na área industrial nós temos outros fatores que também estão associados, tá? Ok? Então, são as diferenças entre avaliação de imóveis e máquinas e equipamentos, tá? Na avaliação sempre existe essa relação custo, preço e valor, né? Então, na hora de fazer uma avaliação, nós temos que pensar nessas três valores aqui, né? O custo de uma máquina ou equipamento não é necessariamente ou obviamente igual ao seu valor, embora seja um componente do binômio preço-valor, né? Nem sempre o custo
é algo ligado com o preço e valor, mas geralmente tem uma ligação forte, tá? Na investigação de um valor, né, de uma máquina, procura-se conhecer tanto o custo original como o custo de reposição. Para a gente saber qual que é o valor atual da máquina, a gente precisa saber quanto que foi pago, quanto foi o custo original da máquina e também hoje qual que é o custo de reposição desse equipamento em valores de hoje, tá? Existe uma diferença entre preço e valor, né? O preço é o que a gente paga, valor é o que a gente leva, certo? E a gente tem que ter essa relação sempre entre esses termos aí, custo, preço e valor, tá? Geralmente a palavra valor está associado a diversos sentidos, né? Ela tem muitos sentidos, né? Existe o valor de reposição do equipamento, né? No nosso caso, que falando em equipamento, né? Valor rentável, valor de liquidação e o valor residual ou valor de sucata. Geralmente, numa avaliação, esses três valores são de termos que vão estar sendo observados pelo avaliador, tá? O valor de reposição é aquele valor, né, que determinado, né, na base de que custaria para ser substituído por outro igualmente satisfatório. Tá? Então, esse é o valor de reposição. Se eu tivesse que substituir aquele equipamento por outro igualmente satisfatório, né, com as mesmas condições, tá? Esse seria o valor de reposição do equipamento. Tá? Em termos de veículos, talvez pegando para ter uma ideia do valor de reposição, a tabela FIPE dos veículos é como se fosse uma tabela de valor automotivo de valor de reposição. Tá? Ela leva em consideração vários aspectos do veículo, a depreciação, né, desgaste e outros fatores, né, num valor. Então, por exemplo, um valor de reposição de um veículo, né, ele está associado, então, com o preço da tabela FIPE, tá? Então, se eu tivesse que substituir aquele produto por outro igualmente satisfatório, outro igualmente satisfatório é aquele que tem as mesmas condições do veículo, né, que eu tinha, por exemplo, né, do ano do veículo, tá? Então, esse termo, valor de reposição, geralmente, fazendo uma associação com a linha automotiva, corresponde à tabela FIPE. Tá? Só que nem sempre esse valor de reposição eu tenho como determinar ele. Para veículos, tem a tabela FIPE. Mas agora, para máquinas e equipamentos industrial, a gente não tem uma tabela que permita definir isso claramente. Tá? Então, a gente tem que usar, de repente, outros fatores, né, para poder chegar nesse valor de reposição. Tá? Ok? Então, talvez aí o melhor caminho seja a depreciação, usar modelos matemáticos que estejam associados com a depreciação do equipamento. Tá? Mas é difícil, no ambiente industrial, ter uma tabela FIPE para máquinas e equipamentos. Muito difícil. Tá? Mas, para a linha automotiva, existe. Então, valor de reposição está associado, então, com por exemplo, a tabela FIPE. Tá? Valor rentável é um valor atual das receitas líquidas prováveis e futuras, segundo o prognóstico feito com base nas receitas e despesas recentes das tendências de negócio. Tá? Então, atualmente, a minha máquina, ela tem produzido, né, um certo produto, e esse produto me dá uma certa tendência do negócio, né, uma despesa e receita do meu negócio. Tá? Então, o valor rentável, ele é feito segundo esse prognóstico, né, desse valor que a máquina está produzindo. Tá? Então, é o valor rentável. Eu posso ter uma máquina super antiga, né, mas a máquina está me dando um rio de dinheiro. Né? Então, eu não vou vender minha máquina por um valor tabela FIPE, sendo que ela é uma fábrica de dinheiro para mim. Então, o valor rentável, muitas vezes, também é levado em conta na hora de fazer, então, essa avaliação do equipamento. Né? A empresa que dispõe daquela máquina, equipamento, ela tem uma receita baseada naquela máquina, e aí eu posso propor um valor a partir do valor rentável, tá? Então, da máquina, tá? Então,
A máquina, um exemplo, né? Nem vou falar, porque senão depois vai dar encrenca aqui. Mas o valor rentável, né? Está associado, então, com a receita do negócio, tá? A receita do negócio, ok? O que mais? Valor de liquidação. Então, imagine que eu tenho que colocar a máquina para ser vendida, né, num prazo forçado, mas com ampla divulgação. Qual seria o valor dessa liquidação da máquina? Tá? Então, esse seria o valor de liquidação do equipamento. Tá? É o valor do ativo baseado naquilo que deveria ser vendido num prazo mínimo, forçado, mas com ampla divulgação. E, por fim, né, o valor de residual final. Tá? Então, o valor residual ou final geralmente corresponde ao valor de sucata. Tá? Então, o equipamento não tem mais função, tá? E aí, quanto que ele vale? Geralmente é a preço de sucata, tá? Então, o pessoal vai pagar lá 40 centavos o preço de sucata do equipamento, né, para poder fazer refundir o material novamente, né? Então, qual é o valor de sucata desse equipamento, tá? Geralmente, esse valor de sucata está associado com o preço do equipamento em tonelada, né, em tonelada de aço, daquilo que pode ser reciclado, tá? Então, vocês já viram lá no Egito, lá tem locais onde que os navios são desmanchados. Os pessoal vende o navio a preço de sucata, a preço de ferro velho, né, que vai ser ainda reaproveitado, né, para poder ter um certo valor. Então, esse valor é o valor da tonelada, do peso dele e transformado em peso de aço, é o valor de sucata, tá? Então, geralmente no final de uma avaliação, por exemplo, eu faço uma avaliação, vou fazer o valor do equipamento em preço atual, tá? E vou ainda levar em consideração o preço de sucata. E se fosse vendido a preço de sucata, custaria R$ 2.000, R$ 1.000, né? E assim por diante. Geralmente é um valor bem pequeno, tá? Geralmente é um valor bem pequeno. Um carro custa aí R$ 200, R$ 300 de preço de sucata, nem isso, né? E assim por diante, né? Aqueles nossos carros que foram vendidos aí, né? Que nós tínhamos aí dos desmanches lá foram vendidos a preço de sucata. Eu nem imagino qual o valor do carro, do valor que foram vendidos, né? O Gol que eu fazia a avaliação e perícia, né? Os veículos que nós tínhamos aí lá na garagem lá da universidade, eles foram vendidos a preço de sucata. Esse preço de sucata não pagou nem o transporte deles, tá? Ok? Mas é um valor bem pequeno, né? É um valor que realmente, né, traduzido para transformação novamente do aço e reciclagem dele novamente, tá? Ok? Então, temos que ter em conta esses valores para poder fazer a nossa avaliação. Sempre na hora de fazer a avaliação, temos que ter bom senso e cautela, né? Porque geralmente a gente pode ser influenciado pela especulação comercial, tá? Então, o mercado ele pode acabar influenciando a gente na hora de fazer a venda, né, de um produto, né? Então, por exemplo, hoje bens imóveis não valem quase nada, né? Os bens imóveis, apartamentos, residências, no entanto, existe uma forte especulação comercial, né, que faz com que dos preços deles estejam lá em cima sempre, tá? Então, o avaliador ele não pode ficar preso à especulação, né? A gente sabe que acontece isso, né? A especulação comercial acaba elevando os preços que não são reais na prática, tá? Então, tem tudo isso, tá? E é realmente, no caso de bens imóveis, é um absurdo, né? A tal da especulação imobiliária, né? E também isso pode acontecer com máquinas e equipamentos. Isso não vai ser um caso tão grande, né? Mas por trás talvez possa ter alguma organização, alguma empresa, né, que pode fazer a especulação a fim de influenciar a nossa avaliação do nosso bem ou equipamento, tá?
Então, bom senso, cautela, né, é importante na hora de fazermos esta avaliação de equipamentos, tá? Para fazer a avaliação, então, vocês viram que é algo complicado, não é que é complicado, né? Principalmente para saber o valor, né, de reposição, né? Esse valor de reposição do equipamento, ele é difícil de ser tomado, porque, na verdade, é esse que vai me embasar o valor de reposição do equipamento, tá? Então, se fosse um veículo, então ficaria fácil, ó, o valor de reposição dele, hoje, é só pegar a tabela FIPE, eu tenho o valor de reposição dele, tá? Ok? Mas no equipamento é difícil. Então, para determinar esse valor de reposição, geralmente há 3 caminhos. Informação de mercado, né? Renda que a máquina, o equipamento possa produzir, né? Ou também o binômio custo e menos depreciação do equipamento, tá? Então, custo menos depreciação do equipamento, mais o valor subtrair também o valor de, de, de sucata do equipamento, possa me caracterizar a avaliação do produto hoje, tá? Então, eu tenho custo menos depreciação, depois subtraio também o valor de sucata, que eu posso vender ainda pela sucata, e eu tenho a avaliação do equipamento hoje, tá? Então, geralmente, né, essas partes aqui, a gente precisa fazer a informação do mercado e talvez a renda que a máquina possa produzir, são importantes, tá? Mas, geralmente, a maior parte das vezes, quando a gente faz a avaliação de um bem, é feita em cima desta relação aqui, ó, custo menos depreciação, tá? Então, ela é o caminho que a gente toma para fazer a avaliação, então, do equipamento, tá? E nesse caminho que eu tomo para fazer a avaliação do equipamento, então, custo menos depreciação, existem outros subcaminhos que eu posso tomar para fazer essa avaliação, tá? E esses subcaminhos geralmente estão associados com os métodos que são usados para fazer a avaliação. Existem vários métodos, né, que a gente vai ver agora, ali para frente agora, que são métodos matemáticos que permitem chegar ao valor atual da melhor forma possível, com o menor erro possível, tá? Bom, para chegar, então, nesses métodos, tá? Então, a gente vai ver daqui a pouquinho esses métodos aí. Só que antes de chegar nesses métodos que eu tenho aqui, nesses caminhos, tá? Há algumas definições, novamente, que eu estou trabalhando aqui, que é, geralmente, quando eu falo em depreciação, eu tenho que saber a vida útil do equipamento, a esperança de vida, a deterioração, nível de deterioração, a depreciação do equipamento, obsolescência, periodicidade e vida aparente. Aí entram esses conceitos, né, em jogo na hora de calcular o valor atual do equipamento, né, a partir da depreciação dele. Tá? Então, essa é a lógica. E cada um desses conceitos tem uma definição. Tá? Vida útil é o tempo previsto entre o início de funcionamento de determinado equipamento e de sua retirada de serviço, já totalmente depreciada, ou seja, com apenas o valor residual. Tá? Então, o valor residual vai ser só aquele valor, ainda que tem ali, que vai ser praticamente, né, no final da vida útil, é somente o preço de sucata dele, né, ou a venda de uma parte do equipamento que ainda tenha tecnologia compatível. Mas, geralmente, é o valor de sucata dele, valor residual. Tá? Então, vejam, né, a gente precisa para fazer essa depreciação, né, até se fosse fazer uma análise dos equipamentos de uma empresa, por exemplo, né, a gente teria que conhecer, inclusive, qual que é o tempo de depreciação dessa máquina, tá? Porque a perspectiva de investimento de uma máquina está ligada à durabilidade dela. Hoje em dia, no equipamento, né, das indústrias, né, a depreciação, a vida útil do equipamento é calculada em 3 a 5 anos, né? Antigamente era 10 anos, depois passou para 5. Eu lembro que nos últimos estágios que eu acabei orientando aí nas grandes empresas da região, né, a depreciação já era 3 anos, né? Então, o equipamento, ele é calculado e projetado para 3 anos de depreciação, né? 3 anos de trabalho, né? Então, a gente precisa saber, né,
essa vida. Então, a vida útil é esse tempo previsto entre o início e a retirada desse serviço. Tá? Então, é importante saber isso. Depreciação é a perda de valor, né, de um determinado bem ao longo do tempo. Então, o bem vai perdendo, a máquina vai perdendo valor em função de vários fatores, produção, tecnologia e assim por diante. Tá? É a perda de deterioração, obsolescência e perda de utilidade, né, associado com a depreciação. Tá? Então, é um item importante. Qual que é a depreciação do equipamento? Tá? Existe a deterioração, que é a perda física de valor, né? Quando a gente vai fazer uma avaliação do equipamento, a gente vai fazer a avaliação do equipamento, né? Por exemplo, né? Voltando aqui atrás, nesse veículo aqui, ó, né? Esse aqui, deixa eu só achar aqui o zoom aqui, né? Deixa eu achar aqui. Aqui, zoom. Veja, um Chevetão aí, 82, né? Pelo preço de tabela, ele teria, né, um valor X. Mas quando nós vamos comprar esse equipamento aqui, ó, né, nós vamos comprar esse equipamento, tomando como conta aqui esse Chevette aqui, 82, por aí, 79, 82, nossa, né, ele não vale nada. Por quê? Porque a manutenção dele não foi adequada, né, foi mal cuidado, está enferrujado, né, está corroído. Se eu tivesse que colocar ele em adequado funcionamento, né, teria que gastar um valor a mais para poder colocá-lo em funcionamento, tá? Então, né, o valor dele é afetado, então, pela deterioração, né? Essa deterioração é a perda física do valor. A deterioração, então, está associada com todas as perdas do equipamento, tá? Então, corrosão, né? Manutenção que não foi feita adequadamente ao longo do ciclo de vida do equipamento, né? Tudo isso, né, vai gerar um valor de avaliação menor do que deveria, tá? A gente sabe, né, tomando como referência um veículo, né, se o proprietário não fez uma avaliação, não fez uma manutenção adequada ao longo do ciclo de vida, né, se ele não está todo corroído, se a pintura está ruim, isso reduz o preço de venda do equipamento. Existe o preço da tabela FIPE, né, e depois isso vai reduzindo o custo, né? Eu vou ter que fazer a manutenção dos pneus, trocar os pneus, cada vez vai diminuindo mais o preço referente à tabela FIPE, né? Enfim, aí a gente tem então toda essa deterioração ligada também com ele, que geralmente, numa avaliação de um bem, a própria depreciação está associada a isso. Mas ela pode ter uma deterioração forçada, maior ainda, que deve ser levado em conta dos cálculos da nossa avaliação. Tá? Obsolescência, então, o equipamento deixa de ser, perde a função por motivos econômicos e técnicos, né? Então, aí, o mais comum aí é os monitores de vídeo, né, dos computadores, né? Então, hoje em dia, a gente não consegue... Vou fazer uma avaliação de um computador? Não, tudo está obsoleto já, não existe valor para nada, né? Mas lá, no final das contas, o cara tem que pagar para se desfazer do bem, porque ele não tem mais função econômica e técnica. Tá? Perda de utilidade, né? Pode acontecer. Imaginem que eu tenha um equipamento que produzia carburadores, né? O carburador tornou-se obsoleto. Como consequência, o processo que produzia o carburador, né, perdeu utilidade. Então, o valor agregado ao processo, o pessoal da engenharia de produção, né, também cai lá embaixo, devido ao fato de não vai mais produzir carburadores como antigamente. Então, temos que tomar também isso em conta, tá? Bom, mas dentro desses conceitos, tá, existe então existe a esperança de vida, é o tempo previsto entre a vistoria e a data provável da retirada em serviço, e a vida aparente. É o tempo estimado pelo avaliador, geralmente resultado da diferença entre a vida útil e a esperança de vida. Tá? Existem 3 métodos, 4 métodos ou mais métodos utilizados para fazer o cálculo da depreciação.
tá? Existe o método linear, o método de Cooley e da percentagem constante, que são métodos que são utilizados para fazer o cálculo do valor atual do equipamento, tá? Ok? Tá? Então, a gente faz o cálculo, eu tenho um processo, a gente faz o cálculo da depreciação do equipamento, né? E também, quando a gente vai fazer a avaliação, a gente verifica, ó, o equipamento ficou 5% trabalhar, né? Para ele trabalhar hoje e desenvolver a função dele, né, necessária, eu preciso também trocar tal peça, tal e tal, para que ele possa trabalhar. A gente, então, tem que levar também essas considerações, né, na hora de fazer a avaliação. Eu calculo o valor da depreciação e também, na hora de fazer a avaliação, subtraio também, né, o valor de todas as peças que têm que ser repostas lá para fazer o respectivo funcionamento do equipamento, tá? Ou somo, né? Dependendo de quem que é o caso, eu somo, então, o valor para comprar mais tais e tais valores para poder, tais peças para poder a máquina funcionar adequadamente, tá? Ok? Bom, desses valores aqui, eu particularmente apliquei até hoje somente o método linear, né? Nos cálculos que eu fiz eram cálculos de depreciação simples, que não exigiam muita sofisticação, tá? Eram equipamentos simples. Então, geralmente, nesses casos que eu fiz, eu usei sempre o método linear. Mas também existe o método de Cooley e o método da percentagem constante, né? Que eles permitem calcular a depreciação progressiva ao longo do tempo. O método linear é aquele método que leva em conta que a depreciação é igual ao longo do tempo. Então, por exemplo, se a gente estipular que a nossa vida útil do equipamento é 10 anos, né, a gente vai pegar e calcular uma certa depreciação e todo ano vai ter um valor residual, né, e todo ano eu deprecio um certo valor constante. Por exemplo, aqui, ó, mais ou menos, né, nesse cálculo aqui, ó, eu teria uma depreciação anual de mais ou menos 10 mil reais por ano de depreciação, tá? O valor final residual é 20 mil reais, aquele valor de sucata, de repente, né? Um valor de 20 mil reais, e dos 100 mil que custou inicialmente, né? Até os 20 mil, em 8 anos, eu vou fazer uma depreciação em 8 anos, eu teria, então, mais ou menos 10 mil reais de depreciação ao longo de todo o ano. Todo ano eu deprecio 10 mil reais, tá? Então, é constante o valor da depreciação, tá? E isso, então, né, tá aqui a tabelinha, né? Então, aqui ela permite fazer esse cálculo. O valor atual, né? O valor residual no instante N. Quando eu compro ele novo, o valor residual é o valor do novo, né? E ao longo do tempo, eu vou depreciando em cada instante, né, 10 mil reais, tá? Então, se eu fizer 100 mil menos 10 mil, eu tenho o valor residual no início ou no final do primeiro ano. Ao final do segundo ano, eu tenho 90 menos 10, 80, e assim por diante, tá? Ao final de 8 anos, eu tenho um valor residual de 20 mil reais, que corresponderia, por exemplo, ao valor de sucata, talvez, do equipamento, tá? Então, esse é o método linear, tá? Então, é bem simples de ser determinado, tá? O método de Cooley é um método que a depreciação segue uma certa série, né? A série que está associada com essa depreciação é essa série numérica aqui, tá? Ok? Tá? E aí, então, seguindo essa série, nós teríamos uma depreciação, né, mais ou menos dessa forma. Não é mais uma constante, né, mas é uma depreciação, né, maior no começo do equipamento, no começo de vida útil do equipamento, depreciação um pouco maior, e depois essa depreciação vai reduzindo ao longo do tempo, tá? Então, tem essa depreciação, seguindo uma certa série, tá? Então, muitos equipamentos se comportam com esse método de Cooley, tá? A depreciação deles é maior no início e menor no final de vida útil do equipamento, tá?
Por exemplo, um veículo, né? Um veículo, geralmente, o veículo tem uma depreciação maior no início, nos 2, 3 primeiros anos de vida dele, né? E depois, mais ou menos, se estabiliza a depreciação do veículo, tá? Então, segue mais ou menos, não que seja esse método aí, mas segue mais ou menos um método como esse, uma depreciação maior no início do que no final, tá? Então, existem algumas fórmulas que permitem calcular a depreciação acumulado, o valor da máquina, do equipamento, né? Seguindo esses cálculos aí, tá? Então, tem um método próprio para fazer o método de Coe. E o outro método também, ainda bastante utilizado, tá? É o método deixa eu ver aqui, o método de Coe e o método da percentagem constante, tá? Então, também, o método da percentagem constante também ele segue mais ou menos essa depreciação aqui ao longo do tempo, tá? Ele segue uma taxa de depreciação, tá? E também, né, segue mais ou menos a uma depreciação desse tipo aqui, né? Mais ou menos no início temos uma depreciação maior do equipamento e quando o equipamento é mais antigo, a depreciação passa a ser menor, tá? Ao longo do tempo de vida útil dele, tá? E para cada um desses métodos existe um procedimento de cálculo, tá? Com várias expressões matemáticas, tá? Que estão colocadas aqui, que permitem fazer esse cálculo aí, tá? Ok? Então, o método da percentagem constante e o método são métodos bastante utilizados, tá? E o Abunahan lá, então, que é esse livro de engenharia legal, né? Ele tem vários outros métodos, fundo de amortização, enfim, vários outros métodos que também permitem fazer o cálculo da depreciação do equipamento. Aqui no caso, ó, no fundo de amortização, né? No início da vida útil do equipamento, do sistema, né? Eu tenho uma perda menor e quando a vida útil, quando o tempo passa, à medida que o tempo passa, a depreciação é maior. Então, tem certos sistemas, bens que se comportam dessa maneira, tá? Bom, a fim de usar esses métodos, tá? A literatura sugere alguns períodos sugeridos para a depreciação, vida útil para a depreciação de equipamentos, tá? Então, geralmente, a gente pode utilizar essas tabelas, no caso, essa aqui é fonte do Abunahan, tá? Para poder calcular o tempo de depreciação do equipamento, tá? Então, por exemplo, equipamentos de informática, a vida útil é de 3 a 6 anos, né? Então, a gente pode tomar um valor mínimo ou máximo, ou um valor médio, para calcular o período de depreciação do equipamento. Eu acho que ainda hoje é até menos do que isso, né? A depreciação do equipamento, né? Então, vamos ver aqui, uma aeronave, né? O período desculpe, o período de depreciação de uma aeronave de 5 a 8 anos, né? E assim, sucessivamente, ó, caminhões pesados, 6 a 8, e as máquinas industriais, que geralmente são o tempo nosso, né? Os equipamentos que estão associados à nossa avaliação. Então, cada máquina, cada tipo de equipamento tem um período de vida útil mínimo e máximo. A gente pode calcular um médio aqui para poder fazer o cálculo fazer a avaliação desse equipamento, tá? Então, é uma tabelinha que leva em conta vários equipamentos, tá? Máquinas operatrizes, aqui, máquinas de usinagem, tá? Ok? Tá? E assim por diante, tá? Então, são equipamentos que permitem fazer, essa tabela permite fazer essa cálculo da vida útil do equipamento, tá? E aqui, então, no final, ficou o trabalho de vocês, né? Aqui tem 2 exercícios, né, que eu gostaria que vocês fizessem, né, para cálculo da depreciação do equipamento. Basicamente, vão ser situações como essa aqui, que vocês vão ter aqui, na qual vocês vão estar utilizando para fazer a avaliação de equipamentos. Ou vocês podem usar o método linear, né, calcular a depreciação e todo ano vocês depreciam sempre o mesmo valor, ou podem, então,
utilizar o método de Cool ou o método da percentagem constante para fazer o cálculo da depreciação do equipamento, tá? E esse exemplo, pessoal, é o exemplo que efetivamente vocês vão fazer em cada cálculo de avaliação, tá? Então, o método de Cool e percentagem constante, tá? Então, o que eu gostaria? Eu gostaria que vocês fizessem, então, né, esse cálculo, né, baseado, então, esse slide aqui, pessoal, vocês têm lá no portal do Google, tá? Lá no portal do Google tem esses slides aqui para vocês, tá? Inclusive, então, com essas tabelas aqui e essas fórmulas matemáticas aqui que estão associadas com o método de Cool e com o método da porcentagem constante, tá? Da porcentagem constante, tá? Então, esses dois métodos têm aqui as fórmulas que vocês utilizam, tá? E aqui, então, tem dois exemplos, então, para vocês seguirem, para poderem calcular a depreciação de um gerador, motogerador, né? Motor elétrico, ou, desculpe, um motor a combustão, geralmente, né? E um gerador de energia elétrica, tá? Então, esse motogerador foi comprado há 5 anos passados, né? E apresenta a vida aparente de 2 anos. O modelo similar é vendido atualmente por R$52 mil. Então, um motogerador de modelo similar a esse, hoje, ele é vendido por R$52 mil. Né? Qual é o valor, então, né, dessa avaliação que vocês vão fazer? Então, qual que é o valor atual desse gerador? Sendo que ele foi comprado há 5 anos atrás, né? Então, há 5 anos atrás, ele foi comprado e hoje um modelo atual vale R$52 mil. Então, vocês vão utilizar o método e o método da porcentagem constante para fazer esse respectivo cálculo aqui. É usar, então, a fórmula da depreciação total, o fator ou parcela de depreciação anual, né? E calcular o valor, então, atual do bem, tá? Ok? O valor do equipamento, né, será, então, calculado por essa expressão aqui, ou, então, por essa expressão aqui, de acordo com o método, tá? Vejam que, por um método, eu tenho R$41 mil, né? R$41.360. Pelo outro método, R$40.380. A gente pode fazer o cálculo por um ou por outro, ou fazer o cálculo pelos 2 métodos e usar o valor médio dos dois métodos para informar ao juiz qual que é o valor daquele equipamento no qual nós fizemos a avaliação, tá? Ou então, na hora de fazer a avaliação, esses aqui, então, são os procedimentos, são os métodos que vocês vão colocar lá no... Quando vocês fizerem a avaliação, vocês vão ter que fazer também um laudo de avaliação. Então, lá naquele procedimento que diz o método científico que vai ser empregado, vocês vão colocar essa teoria sobre esse método de Cool ou da percentagem constante. Informam lá os métodos que vocês vão seguir, né? Pode ser baseado, por exemplo, no Abu-Nahan ou nas normas técnicas, tá? Especificam o método e calculam, então, o método para o juiz, baseado em cima desses 2 critérios mundialmente aceitos para cálculo de depreciação de equipamentos, tá? Então, pessoal, eu gostaria, então, que vocês, após essa nossa aula aqui, né, fizessem esses 2 exercícios e, se for necessário tirar alguma dúvida, então tirassem essa dúvida comigo após essa realização desse exemplo aí, tá? Então, vocês abram o material de vocês lá no Google Sala de Aula, em avaliações de bens imóveis, e baixem, então, esse arquivo PDF que eu estou apresentando para vocês aqui, e façam, então, esse exemplo aí, tá? Para fazer a avaliação do equipamento, tá? Eu também tivesse que fazer a avaliação do equipamento, seguiria esses 2 métodos aí, como foi colocado aí, tá? Ok? Então, essa, mais ou